1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 16, a santa, poderosa, incorruptível palavra do Senhor diz assim: alegre-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. E que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Irmãos, orem por nós. Saudem todos, irmãos, com um beijo santo. Diante do Senhor, encarrego vocês de lerem esta carta a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Mediante esse trecho bíblico, essa perícope aqui, o final dessa rica carta de 1 aos Tessalonicenses, eu quero compartilhar uma mensagem ao seu coração com o tema: as marcas de um cristão. Eu e você vamos ver as marcas que nós, que falamos, que professamos essa fé maravilhosa, devemos ter. Se você tem, glória a Deus, faça a manutenção dela. Se você não tem, esse é um convite para você se arrepender e começar a ter. Porque eu e você temos que andar dessa maneira. Mas antes de introduzir e dispor, vamos juntos orar, curva essa cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos esse momento de exposição da sua santa palavra. E pedimos, Senhor, a iluminação do Teu Espírito Santo para interpretá-la, para expor de maneira fiel. Não para falar o que queremos, o que achamos. Não, Senhor, e sim o que está no seu coração. E sim o que o Senhor quis ao inspirar o apóstolo Paulo nesses escritos. Eu oro também pelos meus irmãos aqui em casa, no campus online, ou que vão assistir posteriormente. Que eles tenham um coração com a terra boa, onde a semente da palavra do Senhor vai cair, vai germinar, vai frutificar, e esses frutos, Senhor, vão permanecer. Que meus irmãos, mas principalmente eu, não possamos ser somente ouvintes da palavra, mas sim praticantes dela, no nome de Jesus. As marcas de um cristão. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele está finalizando essa rica e esplêndida carta. A primeira carta aos Tessalonicenses. Em outra oportunidade, você bem sabe que ele vai escrever uma segunda para essa igreja. Mas aqui, meus irmãos, ele vai trazer princípios, não somente para a Tessalônica, lá no primeiro século, não. Ele vai trazer princípios universais para todas as igrejas e para todos os crentes. Essa era uma igreja preocupada com a vinda de Cristo. Eles tinham várias dúvidas. Uma delas, como seria a volta de Cristo? Quando aconteceria a volta de Cristo? E quem já morreu, o que vai acontecer? E nós que ainda não morremos, o que vai acontecer? Mediante todas essas dúvidas e perguntas, o apóstolo Paulo escreve essa rica carta, que é um belo material escatológico para nós, como igreja. E aí ele vai falar como vai acontecer a vinda do Senhor. Ele vai falar sobre o arrebatamento. Mas, nesses últimos versos, ele não vai falar sobre algo futuro, escatologia, as coisas do fim. Nesse trecho aqui, o apóstolo Paulo vai trazer um grande ensinamento e convidar os irmãos, que aí esse convite eu replico a vocês, a não se preocupar com o futuro, e sim refletir sobre o nosso presente. Eles deveriam viver preparados, assim como eu e você devemos viver. Eles deveriam se preocupar não com o que iria acontecer daqui a alguns anos, ou quando Jesus voltar. Eles deveriam se preocupar no presente, numa maneira correta de viver. Algo, não sei se você reparou, mas a palavra do Senhor, a Bíblia, nós cremos, como protestantes, como Igreja Batista Lagoinha, que a palavra é a palavra de Deus. Não é alguns requisitos, não é uma coisa ou outra, não. Toda, de capa a capa, é a palavra do Senhor. Mas dentro da palavra do Senhor, existem textos que são descritivos, que está escrito, mas não é para você fazer. Um exemplo é o adultério e o assassinato que Davi cometeu. Meus irmãos, está relatado na Bíblia, mas não é para você fazer, Deus me livre. Mas tem texto que não é só
descritivos. Tem texto que é normativos. Aí sim é para você fazer. E esse texto em tela é um desses textos. Porque os verbos aqui estão no imperativo, é uma ordem. Então o que nós lemos e vamos expor não é uma opção. Ah não, pastor, acho que não, esse verso não. O 16 não, pastor, pula para o 17. Não, 17 também não. Não, meus irmãos, não tem essa opção. Aqui é uma ordem do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, para a igreja, para mim e para você. Então, recapitulando, mas daqui a pouco nós vamos ser um pouco mais profundo em cada um. Ser alegre, orar, ser grato, não apagar o espírito, não desprezar a palavra, se afastar do mal, meus irmãos, é uma ordem e não uma opção para mim e também para você. Então que esse sermão possa nos levar a conhecer as marcas que todo cristão deve ter. Mas não ficar somente no seu conhecimento, meus irmãos. Um conhecimento vazio eu não motivo vocês, e sim um conhecimento prático, que o que vocês aprenderem hoje, vocês possam levar para a sua vida. Você que já tem, continue assim. Você que não tem, o Senhor quer alinhar o seu coração nessa noite. Então vamos lá, ver a primeira marca de um cristão, a alegria. Uma marca de um cristão. Verso 16 que está escrito assim: alegre-se sempre. Meus irmãos, aqui algo que eu destaco, mediante esse pequeno verso 16, que o apóstolo Paulo, ele traz uma realidade para mim e para você, que é para se alegrar sempre e não às vezes. Alegria para o cristão é um mandamento, e não viver esse mandamento é um pecado. O que é pecado, pastor? Não cumprir um mandamento bíblico. E nós ficamos preocupados com vários, que tem que gerar preocupação. Mas qual que é o maior? Os maiores, adulterou, mentiu, fez isso. Tudo isso é errado mesmo, nós não devemos fazer. Mas tem outros mandamentos que nós negligenciamos. Para mim o principal é o ide, que é também algo no imperativo, é uma ordem, você e eu temos que cumprir. Mas aqui, mais uma vez, meus irmãos, é um mandamento, que aí você não podemos negligenciar. O apóstolo Paulo, o Senhor nos convida a nos alegrar sempre. Mas você talvez fale assim, porque nós amamos dar desculpa. Mas pastor, amém, é uma palavra, tá bom. Mas você não conhece lá em casa, pastor. Pastor, você não sabe o que eu passei. Pastor, tem que ver os meus familiares. Pastor, lá no meu serviço, olha que... pastor, várias desculpas. Mas a nossa opinião, meus irmãos, não serve para nada. O que nós precisamos é da palavra do Senhor. Mas aí eu vou te dar um contexto para você ver que as suas desculpas esfarrapadas, elas não têm validade perante Deus. Essa igreja era uma igreja perseguida. Eles pagavam com a vida a sua fé. Eu creio, meus irmãos, que por mais que perseguições vocês podem ter, ninguém aqui vai morrer por ser cristão, pelo menos até hoje. Amanhã pode mudar isso, mas hoje não. Hoje, no dia 18 de agosto de 2023, ninguém morre no Brasil simplesmente por ser cristão. Essa igreja morria. E mesmo morrendo, o apóstolo Paulo não baixa o sarrafo da fé cristã. Ele convida e traz essa ordenância. Alegre-se sempre. E essa igreja não era somente perseguida. Essa igreja era uma igreja nova. O apóstolo Paulo ficou pouco tempo ali e teve que sair correndo dessa cidade. Por que eu falo isso? Porque talvez você pense, pastor, eu sou novo na fé. Se alegre sempre. Eu estou aqui para te ajudar, com certeza. Talvez você é um nenenzinho e precise de leite. Com certeza, não estou falando contra isso. Claro que você precisa de mais suporte do que os antigos. Com certeza, e eu estou aqui para ser o principal para te dar suporte. Mas eu não vou mudar a palavra por causa que você é novo na fé. Eu não vou mudar a palavra por causa que você passa por dias mal na sua família, no seu trabalho. A palavra é essa, meus irmãos. Quem tem que mudar somos nós. Então o convite da fé cristã é se alegrar sempre. Eu tive a graça, a maioria de vocês sabe, de escrever o meu terceiro livro, chamado A Verdadeira Alegria. Então eu discorro ali mediante 200 páginas, um pouco mais, sobre essa verdadeira alegria. Entendendo e trazendo para você a questão da alegria, você tem que entender. Porque talvez você não consiga se alegrar porque você está com fontes erradas. O que você acha que é alegria, na verdade, não é. E o que você acha que não é alegria, na verdade, é. Um exemplo clássico, eu não vou expor, mas só pontuando, é Mateus capítulo 5, verso 10, 11 e 12. Que é feliz aquele que é perseguido.
Nós achamos que ser perseguido, Deus está bravo, o diabo está furioso. Não, na fé cristã, isso é uma felicidade. Mas o que eu quero destacar aqui, meus irmãos? Que a alegria na fé cristã não é a ausência de luta, mas a presença de uma pessoa. E quem é essa pessoa? Jesus Cristo de Nazaré. Então, entenda isso. Alegria não é ausência. Quando eu não tiver isso, quando eu não tiver aquilo, quando eu for milionário, quando eu vou ser... Não, meus irmãos. Alegria na fé cristã é mesmo mediante uma igreja perseguida. Mesmo mediante dias maus. Porque, meus irmãos, está alegre quando está com saúde, quando está com todas as contas pagas, quando está com um casamento maravilhoso, quando está com uma família maravilhosa. Isso até o satanista consegue ser alegre. Até o ateu consegue ser alegre. Até quem não crer no Deus a qual nós cremos e com todo o coração cremos que Ele é o Deus verdadeiro, qualquer um consegue quando está tudo bem. Mas a fé cristã é diferente quando te convida e me convida a ser alegre apesar dos dias maus, apesar das provações. Por isso essa é uma marca muito importante e é um testemunho para o mundo que ainda está perdido muito importante. Eu e você temos que viver não momentos, mas uma vida de alegria, meus irmãos. E deixa eu te refrescar a sua memória. Por que você deve andar de cabeça erguida e ser alegre em todos os momentos? Como você e eu não podemos ser alegres, nós, meus irmãos, que somos pecadores, mas mesmo sendo pecadores, recebemos o perdão dos nossos pecados. Como nós não podemos ser alegres, nós que temos a paz de Cristo, o amor de Deus, a libertação do pecado e do medo, e uma glória eterna reservada para nós. Como não ser alegre com essas informações? Meus irmãos, o que você acha que levou Estevão, um jovem de 18 anos, a ser apedrejado e não murmurar? O que você acha que levou os primeiros cristãos, dos primeiros 300 anos de igreja, a morrer, mas cantar no Coliseu? É essa informação. É essa boa nova que é o Evangelho, é a dádiva que eu e você merecemos no inferno, mas pela misericórdia e graça do Senhor, Ele nos deu o céu, gratuitamente. Você não precisa fazer nada, você só tem que crer. Como não ser alegre com um Deus maravilhoso, que abriu mão de sua glória, que viveu de forma humilde entre nós, que foi cuspido, pisado, humilhado, mas mesmo assim foi até o final para pagar o preço do meu e do seu pecado. Como não ser alegre? Como não ser alegre com um Deus que cuida de nós, meus irmãos? Os pequenos detalhes, só você que é um filho de Deus sabe disso. Como não ser alegre nesse Deus maravilhoso, que não dá o que merecemos, porque se Ele desse o que merecemos, nós estaríamos já no inferno, porque pecamos, erramos, e mesmo assim Ele nos perdoa. Como não ser alegre com Deus que é maravilhoso e tem cuidado da nossa vida, da nossa família e da nossa casa? Como não ser alegre? Meus irmãos, quando sabemos aonde Deus nos tirou e o que Ele tem feito por nós e em nós, e o que ainda está preparado para nós, vamos viver uma vida alegre. De onde Deus te tirou, meu irmão? Qual é o seu testemunho? Sei que todos, a maioria, saíram de um lamaçal, como eu. Mas hoje, para a glória do Senhor, estamos aqui. Como não ser alegre? Então, alegria é um mandamento para o cristão. Alegria é uma marca de um cristão. E eu e você que falamos, que somos, que professamos essa fé, devemos ser alegres. Essa é a primeira marca. A segunda marca de um cristão é a oração. Verso 17. Orem continuamente. No meu aqui está continuamente. Algumas versões pode estar escrito sempre ou sem cessar. Meus irmãos, deixa eu te explicar de maneira mais clara esse versículo. Orar sempre, orar continuamente, orar sem cessar, não é orar 24 horas por dia. Entenda algo, Deus não te pede nada que você não consegue fazer. Tudo que Ele te pede, você consegue. Por isso a alegria que eu estou aqui batendo na tecla, você consegue sim.
Você consegue. Então, quando o Senhor nos convida a orar continuamente, sem cessar, não é orar 24 horas por dia, porque não tem como. Você dorme, quando você dorme, você não está orando, sabia disso? Quando você está trabalhando, muitos não conseguem. Então, quando a Bíblia traz orar sem cessar, não é orar em todas as horas, segundos e minutos do dia, mas orar em todas as oportunidades que temos. Essa que é a diferença. Se estamos talvez no banho, se estamos dirigindo, se estamos vindo para o culto, se estamos no culto, se estamos trabalhando e ali a gente consegue. Eu e você, meus irmãos, como cristãos, precisamos disso. Oração, meus irmãos, entenda algo, porque hoje em dia, infelizmente, também tem levado para o outro extremo, achando que oração é uma petição perante um juiz, que nós chegamos com uma lista para pedir 1001 coisas ao nosso Deus. E aqui eu estou falando que pedir é errado ou pecado, não. A Bíblia nos motiva a pedir, mas só pedir, meus irmãos, está errado. Oração é muito mais do que uma petição. Oração é um relacionamento. Nós, como filhos, nos relacionamos com o nosso Pai. Se Ele realmente é o nosso Deus, se Ele realmente é o nosso Pai, se somos filhos dEle, nós temos que ter relacionamento com Ele. Nós vamos entender daqui a pouco que o motivo de muitos de nós esfriarmos espiritualmente está ligado com a falta da alegria, mas também com a falta de oração. Mas o último ponto, para a gente passar para o próximo verso, eu acho, meus irmãos, muito incoerente. Alguém que não ora querer ir para o céu. Porque oração é conhecer o Senhor. E a eternidade é conhecer o Senhor. Não precisa abrir. Mas em João capítulo 17, verso 3, diz assim: esta é a vida eterna, que te conheço, o único e verdadeiro Deus, a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é conhecer o Senhor. E a oração é um dos meios de conhecer o Senhor. Se não queremos conhecer o Senhor hoje, para que vamos querer conhecer no futuro? Eu e você que somos cristãos, devemos amar a oração. Outro ponto que eu destaco é o verso 18, que é a gratidão, uma marca de todo cristão. Verso 18 diz assim: dei graça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Meu Deus, o apóstolo Paulo está cada vez apertando mais nós como igreja. E repito, não esqueça desse contexto. O apóstolo Paulo está escrevendo para uma igreja perseguida. Eles poderiam ler isso num dia e no mesmo dia morrer, somente por seguir a Cristo. Mas deixa eu trazer uma consideração para você não entender de forma equivocada a santa palavra do Senhor. Aqui diz: deem graça em todas as circunstâncias. A Bíblia nos convida a dar graça em tudo e não por tudo. Meu Deus, pastor, você já me embolou todo. O que você está querendo falar? A Bíblia nos convida a dar graça em tudo e não por tudo. Meus irmãos, nós somos gratos apesar das maldades e não pelas maldades. Nós somos gratos porque Deus pode transformar uma maldição em bênção, mas nós não somos gratos pela maldição. É isso. É isso que eu e você temos que entender. Que em todas as circunstâncias temos que ser grato. Mas não é grato pelo mal, não, meus irmãos, está repreendido, isso não. Mas nós sabemos que o nosso Deus é tão bom que Ele pode transformar algo ruim, algo mal, em algo bom. Quantos de nós não somos frutos disso? Mas algo que eu destaco, em primeira instância, aqui ainda no verso 18, é que ele fala: dei graça em todas as circunstâncias. É em todas, meus irmãos, e não em algumas. Se é em todas e não em algumas, então é também nas coisas ruins. É também nas circunstâncias ruins. E aqui encaixa de maneira perfeita um verso que eu gosto muito, e vocês que me conhecem sabem que eu cito, Romanos 8, 28, e sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Todas as coisas, em grego, em hebraico, em aramaico, em português, em francês, em inglês, significa todas as coisas. São coisas ruins e coisas boas. A fé cristã nos convida a se alegrar, apesar delas. Porque temos um Deus maravilhoso que está no controle.
Eu e você temos que entender isso. E por quê, meus irmãos? Como eu falei, não é agradecer pelas maldades do mundo, e sim confiar num Deus poderoso para transformar maldição em bênção, um dia mau em um grande ensinamento, uma doença em um grande milagre, um acontecimento triste em um belo testemunho. É por isso, meus irmãos, que eu e você temos que nos alegrar. Deus, meus irmãos, de alguma forma, Ele permite os acontecimentos na nossa vida. Eu não creio que Deus está dormindo e que acontece alguma coisa que Ele não saiba. Ele estava olhando lá para o Japão e esqueceu do... Não, meus irmãos, Deus é soberano. Não creio nesse Deus aí que muitas pessoas têm pintado. Eu creio que nem tudo é a vontade dEle, isso eu concordo. Mas que tem alguma coisa que acontece sem o onisciente saber, não tem como. Ele sabe. E Ele sabe, por mais que talvez não é a vontade dEle, de alguma forma Ele permite. E se Ele permitiu, eu e você temos que tranquilizar o nosso coração e saber que existe algo. Ele ainda está no controle. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E mediante a isso eu trago um exemplo bíblico de José. Porque Deus permitiu que os irmãos de José fizessem maldades com ele e vendessem ele como escravo. Deus permitiu que José fosse injustiçado mediante uma mulher endemoniada. Mas, meus irmãos, entenda isso, que de alguma forma, na soberania de Deus, tudo que José viveu, de injustiça sim, de dias maus sim, serviram para o crescimento de José. E para, no futuro, ele se tornar um grande governador. Meus irmãos, seja sincero. Se não tivesse acontecido algumas coisas com você, você estaria aqui? Vocês estariam aqui, alguns de vocês, Campus Online? Você estaria aqui nos assistindo, você que está em casa? Não, meus irmãos, só estamos aqui porque talvez a doença bateu na nossa porta, o desemprego bateu na nossa porta, o dia mal bateu na nossa porta, a traição bateu na nossa porta, algo aconteceu e nos trouxe aqui. E algo que eu sempre falo, se nos trouxe aqui foi a melhor coisa do mundo. Que não seja o que for, seja o que for, meus irmãos, que te trouxe para perto de Jesus, é a melhor coisa do mundo. E aqui eu não estou relativizando a sua dor, que eu sei que foi e talvez ainda está sendo, mas entenda algo, o que eu preciso, o que você precisa é de Jesus. E se algo te trouxe para Jesus, foi a melhor coisa do mundo. E por isso, agora com esse conhecimento e esse entendimento, nós devemos dar graças em tudo, porque Deus está no controle. Crer, meus irmãos, na soberania de Deus, nos fará a viver uma vida de descanso e saber que nada foge do controle dele. A marca de um cristão é ter gratidão. A outra marca, verso 19, não apagar o espírito, uma marca de um cristão. Verso 19, não apaguem o espírito. Meus irmãos, eu sempre ensino para vocês, e aqui é mais uma oportunidade de ensinar vocês a ler a Bíblia. Ensinar vocês a interpretar a Bíblia. A Bíblia ela deve ser lida no seu contexto. Porque se você tira um versículo de contexto, você vai transformar em pretexto e vai desembocar em uma heresia. Em Mateus capítulo 4, Satanás pegou o Salmo 91, que é uma bênção, fora de contexto, e quis tentar Jesus. Por isso, eu particularmente não gosto de algo que você gosta, que são as famosas caixinhas de promessa. Que são versículos soltos, sem contexto nenhum, que 99% das vezes não ajuda e sim atrapalha. E aqui então, mediante o contexto, que é assim que nós temos que ler a palavra do Senhor, o que então seria apagar o espírito, pastor? O contexto nos responde. Então, mediante esse contexto imediato, fica claro que nós apagamos o espírito quando não nos alegramos sempre, quando não oramos continuamente, quando não somos gratos a Deus, e daqui a pouco nós vamos ver quando desprezamos a palavra de Deus e quando não nos afastamos do mal. Qual é o resultado dessa negligência espiritual, meus irmãos? É o espírito se apagado da nossa vida. Mas, meus irmãos, calma o seu coração. A Bíblia fala de apagar o espírito e não de tirar o espírito. Nenhum homem tem essa capacidade.
Você que tem o Espírito Santo, você vai continuar com ele para sempre. Você consegue apagar, entristecer, resistir, mas tirar você não consegue. Efésios capítulo 1, verso 13 e 14, vai nos dizer que ele é o penhor da nossa salvação. Nós somos selados com ele. Se você realmente é um crente de verdade, você tem o Espírito Santo de Deus. E está tranquilo, fica em paz. Mas, entretanto, todavia, eu e você temos que ter uma vigilância. Porque aqui, o apóstolo Paulo, ele usa o termo do fogo para se remeter ao Espírito, não apagueis. Se ele traz esse diagnóstico para nós, é uma vigilância que eu e você devemos ter. Então, meus irmãos, quando nós apagamos o Espírito, apagar o Espírito nada mais é do que, além de fazer tudo isso que eu falei aqui do contexto imediato, mas de não ouvir mais a voz do Senhor. Ou cada dia mais a voz do Senhor está apagada, está baixa aos nossos ouvidos e corações. Mas, meus irmãos, entenda algo. Deus tem falado conosco, mas nós que negligenciamos. Sabe por quê? Nós queremos a voz de Deus, que é a voz que concorde com a nossa ideia. Porque quando a voz de Deus não concorda com a nossa ideia, nós não queremos. Então, meus irmãos, por isso, nós rebeldes, nos rebelamos contra a voz de Deus, é por isso que não escutamos. E não escutamos porque nos fazemos de surdos. Porque o Senhor tem falado, principalmente através da exposição fiel das Sagradas Escrituras, mediante louvores, mediante crianças, homens e mulheres, o Senhor tem ministrado aos nossos corações, mas eu e você, infelizmente, resistimos, porque nós queremos um Deus que faça a nossa vontade. Nós não estudamos e oramos a oração do Pai Nosso, que nos convida a orar, seja feita a tua vontade. Muitos de nós temos apagado o Espírito e não ouvido a voz do Senhor mais, porque simplesmente Ele tem falado o que nós não queremos ouvir, e ao invés de nos submeter, nós queremos resistir a Ele. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Eu e você, meus irmãos, devemos buscar ouvir a voz do Senhor. E mediante essa audição, ao invés de apagar, nós vamos acender ainda mais a chama. Ao invés de diminuir, nós vamos gerar ainda mais combustível. E qual é a maior voz do Senhor hoje, nos nossos dias? A palavra de Deus. E como, pastor, eu gero mais combustível? Meditando e estudando a palavra de Deus. É disso que você precisa, meus irmãos. Mas entenda algo, quando ela te confrontar, mude os seus pressupostos, mude os seus conceitos, e não queira mudar a palavra do Senhor, porque Deus é soberano, porque Deus é onisciente, Ele sabe o que você precisa. Pare de ser teimoso, se limite à sua insignificância, e saiba que Ele que é Deus e não você. Então a marca de um cristão é não apagar o Espírito. Outra marca do cristão, verso 20 e 21, é examinar tudo e reter o que é bom. Está escrito assim: não tratem com desprezo as profecias, mas põe à prova todas as coisas e fique com o que é bom. Meus irmãos, as profecias, biblicamente, sempre foram a palavra de Deus. Mas quando Paulo escreve esses escritos aqui, não existia a Bíblia ainda. Existiam as cartas que circulavam, mas o cânon ainda não estava fechado. O cânon, a Bíblia que temos hoje, foi fechado somente no século IV. Então o Senhor usava os apóstolos mediante o Novo Testamento, ou pessoas ligadas ao apóstolo, e no Velho Testamento, seja os reis, os juízes e também os profetas, para ser usado por Deus. Então, seja os profetas no Velho, os apóstolos no Novo, eles eram bocas de Deus. Mas hoje em dia nós não temos mais profetas e nem líderes que falam como boca de Deus. Nós já temos a Bíblia. Então o que acontece hoje em dia, pastor? Você não fala da palavra, então não é de Deus? Não estou entendendo. Não, meus irmãos. Quando eu falo que nós não temos mais profetas, nem líderes que falam da boca de Deus, eu estou falando que nós não trazemos mais nenhuma novidade.
O que eu exponho sexta após sexta, o que um profeta realmente verdadeiro vai nos trazer, é algo que de alguma forma é bíblico. Por isso o apóstolo Paulo em Gálatas 1 vai dizer, pode vir um anjo do céu e pregar o outro evangelho, seja amaldiçoado. Então é isso. Nós temos homens e mulheres de Deus, com certeza. Mas nós temos a base da nossa fé, que é a palavra do Senhor. Então hoje nós não trazemos nada novo. Hoje nós expomos o que já existe. O que existe? A Bíblia Sagrada. Então, mediante essa explicação toda aqui sobre a profecia que o apóstolo Paulo está falando aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5, nós não devemos desprezar a palavra do Senhor. Quando a leitura da palavra do Senhor é feita, nós temos que nos render. Por isso, você pode discordar de mim, meus irmãos. Eu preciso melhorar com certeza. Me ajude com isso. Mas você não pode virar para mim hoje, quando acabar o curso, e falar assim, pastor, esse negócio de se alegrar sempre, eu não concordo. Não é minha opinião, meus irmãos, é a Bíblia. Que é isso, pastor? Orar continuamente? Em tudo dá. Não dá, não, meus irmãos. Se eu talvez usei como base a palavra, e na aplicação eu fui infeliz, você deve questionar. Não é sobre poder, você deve. Mas quando eu leio a palavra que está escrito, alegre-se sempre, você só deve se submeter. Você pode ser humilde e falar assim, Senhor, me desculpa, mas hoje está difícil. Pastor, me ajuda. Irmão, me ajuda. Aí, é isso mesmo. Mas você não pode falar assim, não, Senhor, troque esse versículo aí. Não pode. Então, eu e você, nós não devemos desprezar a palavra do Senhor. Mas, entretanto, todavia, verso 21, nós temos que julgar, meus irmãos. A palavra julgar foi tão deturpada no nosso meio, que nós usamos um versículo isolado, mais uma vez, de Mateus 7, para falar a clássica frase, não julgueis, que é completamente errado. Já expus aqui na nossa série de Mateus, se você quiser procurar lá no nosso canal, Mateus 7, do verso 1 ao verso 6, a mensagem com o tema, a forma correta de julgar. Você deve julgar sim, mas da forma correta, da forma santa e não da forma pecadora, vingativa, aí não. Então nós devemos julgar sim. E aqui é mais uma evidência que precisamos julgar. Então, meus irmãos, nós caímos em erros em muitos momentos porque nós não julgamos. Tem pastor no nome, tudo é de Deus. É da Lagoinha, tudo é de Deus. Abriu a Bíblia, nada, Nina, não, meus irmãos. Infelizmente não. Eu queria falar que é, mas infelizmente não é. Por isso eu e você temos que ser bereanos e conferir se o que o pregador, e o principal que você deve fazer isso é o Jean. E conferir se o pregador está falando a verdade, dentro do contexto, ou inventando as coisas para iludir vocês, para enganar vocês. Então a palavra do Senhor nos convida a colocar tudo à prova. E ao mesmo tempo, não rejeitar tudo. Reter o que é bom. E o que é bom? O pastor bateu e falou um pouquinho bom. Você deixa a exortação de lado e pega, quando ele passou a mão na sua cabeça. Não, isso não é bom, meus irmãos, isso não é bom. O que é bom? A palavra de Deus. O que foi pregado com fidelidade, o que realmente é o contexto bíblico, e isso que é bom para você. Amém? Então entenda essa realidade. Uma pregação bíblica não é propriamente ler um versículo. A maioria dos pregadores lê, mas tem umas pessoas que lê o versículo de Tessalonicenses e vai para Apocalipse, vai para o Japão, sai da Bíblia, vai para a história e não volta mais para o texto. Acabou o culto e Tessalonicenses, não sei não. Não podemos, nós temos que julgar, meus irmãos, nós devemos julgar. Em muitos momentos nós somos fracos espiritualmente, mesmo estando semana após semana num culto, mas é um culto que não é bíblico. E um culto que não é bíblico não vai edificar a nossa fé, só vai emocionar o nosso coraçãozinho. Eu e você temos que refletir sobre isso. Então qual é o caminho? Ouvir sim, mas julgar. Reter o que é bom. Seja, meus irmãos, igual os bereanos de Atos dos Apóstolos. Outra marca do cristão, verso 22. Afaste-se de toda forma de mal. Fugir do mal é uma marca de um cristão. Então, o cristão, ele corre do mal e não corre para o mal. Do mal, meus irmãos, nós corremos. E qual que é o mal aqui, segundo esse verso? O mal é o pecado, meus irmãos. O mal não é o diabo.
Sabe por quê? Porque do diabo nós resistimos. Mas do pecado, você tem que correr, meus irmãos. Não ache que você é fortão, ou fortona, o super-homem, ou a mulher maravilha. Ah não, pastor, eu jejuo, eu oro, eu vou no culto toda sexta. Mas se você não vigiar, você vai cair. Entenda isso. Você tem que se afastar. A Bíblia fala para você cortar. A gente já expôs aqui em 2 oportunidades versos que falam sobre isso. A Bíblia fala para a gente fugir da idolatria, fugir da impureza, mas do diabo resistir. Nós invertemos. Nós fugimos do diabo, que é um ser já vencido, e queremos resistir à idolatria e impureza. Vai cair, meu irmão. Então eu e você temos que afastar de toda forma de mal. Então deixa eu puxar sua orelha, para você talvez crescer e parar com essa imaturidade. Quando você cair, pare de dar desculpa. Pare de colocar desculpa nas coisas, nas pessoas, nos seus hormônios. A culpa é sua, meus irmãos. A Bíblia em vários momentos te traz advertência para você fugir, para você cortar, para você se afastar. E você acha que é fortão, você não é fortão. A começar de mim, eu não sou. Se eu não cair em alguns pecados ainda é porque eu vigio, e não porque eu sou um super crente, porque eu não sou super crente. Não existe super crente. Nós somos crentes que todo dia precisamos nos santificar, precisamos de orar, precisamos da palavra, precisamos nos consagrar ao Senhor. Então entenda isso. Afaste-se do mal, e essa é uma marca de um cristão genuíno, cheio do Espírito Santo, é se afastar do mal. Até agora, eu trouxe só responsabilidades para vocês. Mas o 23, parte A, traz também agora um benefício da fé cristã, que está escrito assim: que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma, corpo de vocês sejam preservados. Meus irmãos, como eu falei, só falei até agora de responsabilidade, mas aqui é um privilégio. Aqui é uma promessa que o Senhor tem para mim e para você. Ser guardado por Deus é uma marca de todo cristão. Então essa informação tem que gerar conforto no seu coração. Você, meus irmãos, não pode viver uma vida desesperada. Não pode. Por isso o Senhor te convida, não andeis ansiosos. Por que você não pode? Porque existe um Deus que te ama e está cuidando de você. Ele não dá nada que você não pode suportar. Ele está no controle. Não te livrando da tribulação, mas talvez na tribulação. Igual ele livra Daniel, não da cova, mas na cova. Os 3 jovens lá na fornalha ardente, ele não livrou da fornalha, mas na fornalha. Porque nós estamos concebendo um Deus que não é bíblico. Esse Deus aí tem que me livrar dos problemas. Não, meus irmãos, no mundo tereis aflições. Mas mesmo tendo aflições, tem de bom ânimo, porque eu estou convosco. Então eu e você, por sermos cristãos, nós somos guardados por Deus. Essa tem que ser a maior segurança, meus irmãos, porque o seu conhecimento não te guarda de nada, não. A sua conta bancária não te guarda de nada, não. O seu QI não te guarda de nada, não. Um vírus microscópio derrubou tudo que você imaginar há anos atrás. O que te guarda é só o Deus soberano. E eu e você temos que descansar, porque servimos a Ele. E se servimos a Ele, nós estamos guardados com Ele. Agora tá bom, vamos voltar para a responsabilidade, né? Verso 23, parte B e 24, está escrito assim. Finalzinho. Depois de sejam preservados, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Esperar e se preparar para a volta de Cristo é uma marca de todo cristão. Então eu e você, meus irmãos, nós não podemos viver de qualquer maneira. Nós temos uma promessa que o Senhor vai nos buscar. E mediante isso nós temos uma responsabilidade de nos manter preparados. Irrepreensível é um termo que era usado para os lutadores da época, que era um lutador que ninguém conseguia agarrar ele. Ele era, como alguns falam no futebol, ensaboado, ninguém pegava ele. Irrepreensível. E aí, mediante esse preparo que eu e você como cristãos devemos ter, eu te faço uma pergunta. Se Jesus voltar hoje, ao término desse culto, você está preparado?
Os Tessalonicenses queriam saber quando. O apóstolo Paulo vai ministrar o coração deles, que eles não têm que saber quando. E ninguém sabe quando. Se alguém se levantar como profeta, como pastor, falando, Deus vai voltar em 2024, é falso profeta. A Bíblia em nenhum momento fala de datas. E vários falsos profetas já se levantaram e vão continuar se levantando. Mas eu e você não temos que saber a data. Nós temos que saber que Ele vai voltar e crer nessa promessa e estar preparado. Porque se estamos preparados, se Ele voltar hoje ou daqui 100 anos, glória a Deus, estamos preparados. Mas viver essa vida de imaturidade, não, veio a pandemia, vou me preparar. Não, veio isso, vou me preparar. Não, mas nós temos que viver preparados. E aí vamos viver tranquilos, porque Ele voltando num dia bom, num dia ruim, eu estou preparado. Essa é mais uma marca de um cristão, estar preparado para a volta de Cristo. E a última marca do cristão, verso 25 ao 28, está escrito assim: irmãos, orem por nós. Saudem todos os irmãos com um beijo santo diante do Senhor. Encarrego de vocês lerem essa carta a todos os irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. A última marca que esse texto traz em tela para mim e para você como cristão é o amor em comunidade. É uma marca de um cristão. O apóstolo Paulo aqui nesses 4 últimos versos, ele pede oração, ele demonstra afeto, ele escreve uma carta, ele gasta tinta, ele gasta dinheiro, ele gasta conhecimento, ele escreve uma carta para auxiliar irmãos que estão na caminhada, e ele ainda deseja a maior e a mais esplêndida bênção, que é a graça do Senhor Jesus Cristo sobre eles. Eu e você aprendemos nesses últimos versos que eu e você devemos amar mais as pessoas, e de maneira especial os nossos irmãos na fé. Devemos, meus irmãos, amar uns aos outros. Em afeto, aqui está um beijo mesmo, no rosto, é claro, mas um oráculo santo, um beijo santo. Devemos amar as pessoas com afeto, mas também com atitudes. Paulo ama quando dá um beijo, mas ele ama quando ele dispõe o seu conhecimento, o seu dinheiro, o seu tempo, que é a coisa mais rica hoje em dia, para abençoar essa igreja. Eu e você, meus irmãos, temos que ser conhecida como a comunidade do amor. João capítulo 13, verso 35, nos traz o diagnóstico de como nós vamos ser conhecidos. E pela surpresa de muitos, não é se rodar, não é se pular, não é se colocar saia, não é se colocar terno, não é se fazer nada externamente. Jesus diz em João 13: e assim saberão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. A principal marca do cristão é um amor em comunidade. Então eu e você, meus irmãos, devemos amar mais os nossos irmãos, as pessoas que o Senhor tem colocado na nossa vida. E para a gente finalizar, eu tenho algumas aplicações aqui. A primeira delas, que você possa se alegrar sempre. Entender que você precisa disso. Segunda, que você possa procurar uma oportunidade para orar e não uma oportunidade para não orar. Como muitos de nós, pecadores que somos, procuramos oportunidades, afazeres para rejeitar a oração, mas não procuramos desmarcar algumas coisas para priorizar a oração. Terceira aplicação, seja grato em todos os momentos, não em alguns, não somente no culto, não somente quando o pagamento cai, mas em todos os momentos, porque você tem um Deus que está no controle. Quarta aplicação, cuidado, pois quando você negligencia essas 3 ordens acima que eu trouxe aqui na aplicação, mas todo o contexto aqui que eu trouxe para vocês, você pode esfriar espiritualmente. E talvez está aqui a resposta, porque você está frio espiritualmente, porque você não tem se alegrado sempre, você não tem orado continuamente, você não tem dado graça em tudo, você não tem tratado como primazia a palavra do Senhor, e você não tem se afastado do mal, por isso que você está frio. E quinta e última aplicação,
Essas são algumas marcas de um cristão. Que você, meus irmãos, do fundo do meu coração, possa ter essa marca. E você, que se professa cristão, ainda não tem, que você possa ter. Pois todos os cristãos devem ter essa marca. Sempre é um prazer inenarrável estar com você. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Que Deus te abençoe.